Olá, pessoal. Eu sou o Gessino Neto, advogado, tributarista, especialista em regularidade fiscal. E hoje, gravando mais um episódio do nosso quadro Evox Responde. Nesse quadro, nós vamos responder todas as perguntas dos nossos ouvintes. Pode ser os nossos ouvintes advogados, contadores, empresários ou quem gosta da área tributária e tem alguma dúvida, fique à vontade para em algum dos nossos canais, das nossas redes sociais, fazer contato e enviar sua pergunta, que vai ser um prazer responder para vocês, tá bom? Então, e a pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante, até pelo prazo que essa pergunta envolve, pela celeridade de uma tomada de decisão que o empresário vai ter que ter por conta de um procedimento dentro da transação tributária que se encerra agora dia 30 de agosto de 2024, ok? Então vamos lá para a pergunta. A pergunta é: o edital vigente na Procuradoria 2 de 2024, que se encerra em 30 de agosto de 2024, como o contribuinte poderá negociar após o encerramento desse edital? Olha que pergunta interessante, até porque a ideia do canal Evox Podcast, do quadro Evox Responde, é responder perguntas preferencialmente atemporais. Ou seja, se você ouvir esse quadro em algum momento, que seja daqui algumas semanas ou até meses, não vai influenciar na nossa resposta, na informação que nós vamos prestar aqui para vocês. Porém, essa pergunta ela é tão importante para os empresários que nós resolvemos abrir uma exceção e vamos ter que tratar aqui de data mesmo e de momento. Então, talvez você pode estar vendo esse quadro em 2025, por exemplo. Não estranhe, é porque nós gravamos esse Evox Responde de hoje exatamente por conta da celeridade de tomada de decisão que o empresário vai ter que ter por conta da negociação dentro do edital 2 de 2024, que encerra as suas negociações com a PGFN, os contribuintes negociando com a PGFN, agora dia 30 de agosto de 2024, tá bom? Então vamos primeiro só entender o que é o edital 2 de 2024 da PGFN, tá? Esse edital é a possibilidade, é a norma que regulamenta a possibilidade do contribuinte que possui débitos de até 45 milhões negociar suas dívidas com a PGFN por meio de uma adesão. Ou seja, ele dentro do Regularize, que é o canal da PGFN, o contribuinte vai acessar o CISPAR e dentro desse canal ele vai conseguir aderir a uma das negociações vigentes que são possibilitadas devido à vigência desse edital, que é o edital 2 de 2024 da PGFN, ok? Então, dentro desse edital, nós temos algumas possibilidades de negociações. Então, primeiro, nós temos a possibilidade de negociar dívidas tributárias ou não tributárias em desfavor da União, tá? Que não superem o valor de 45 milhões. Como que é feita essa negociação? Via adesão, que é o que eu acabei de falar, dentro do Regularize, você acessa o canal que é o CISPAR e faz a adesão da sua negociação com o fisco. Obviamente tem alguns critérios para definir a capacidade de pagamento do contribuinte, mas nós já falamos de capacidade de pagamento em outro quadro. Então, nos nossos quadros aí do Evox Responde, você consegue identificar o quadro que a gente fala especificamente de CAPAG, tá? Então, a depender da CAPAG do contribuinte, é possível ele ter alguns benefícios, quais sejam desconto, que pode chegar até 70%, que depende da CAPAG do contribuinte, depende do valor principal da dívida, depende de quanto essa dívida tem de multa, de mora, juros, atualizações monetárias e encargos de honorário com a PGFN. Pode-se também parcelar a dívida em até 145 meses e, além disso, uma entrada facilitada, que essa entrada pode ser de 0,5% ou essa entrada pode ser de 1%, tá bom? Por que 0,5%?
porque pode ser o valor 6% sobre o valor da dívida parcelado em 12 vezes, o que representa 0,5%. Ou pode ser, a depender do tipo da empresa, do porte da empresa, uma entrada de 6% também do valor total da dívida, parcelado em 6 parcelas, o que representaria 1% de entrada. Tá? Então, é algo muito interessante, excelentes benefícios que o contribuinte possui para negociar sua dívida e regularizar seu débito com a PGFN. O que ocorre, então? Ocorre que esse edital ele tem uma vigência já pré-estabelecida dentro da regulamentação do mesmo, que estabelece o seguinte: o contribuinte ele pode negociar suas dívidas de 13 de maio de 2024 até 30 de agosto de 2024. Vejam bem, não é a dívida que foi gerada nesse período, tá, pessoal? É toda a dívida que ele tem até então. Então, ele pega toda essa dívida que ele tem dentro desse período de maio a agosto de 2024 e ele pode negociar sua dívida nas condições que eu acabei de falar e também de forma facilitada através do Regularize e, posteriormente, o CISPAR, que são canais de relacionamento da PGFN com os contribuintes. Só que o que está acontecendo agora? Nós estamos hoje meados do mês de agosto, tá? Meados do mês de agosto, e esse edital se encerra em 30 de agosto. Então, o que vai acontecer no momento que esse edital se encerrar? Os contribuintes não vão ter mais a possibilidade de negociar suas dívidas por meio desse edital. Historicamente, a PGFN vem renovando esses editais. Então, já houve o edital 1 de 2024, houve outros editais em 2023, e assim por diante, desde a publicação da Lei 13.988 de 2020, a PGFN vem publicando esses editais e possibilitando as negociações. Porém, o contribuinte não tem como saber quando ela vai renovar esse edital após o encerramento agora em 30 de agosto. E o contribuinte que não teve a possibilidade de negociar sua dívida até 30 de agosto e houve o encerramento desse edital, o que pode ser feito? Existe alguma outra negociação? Porque a Lei 13.988, ela permanece vigente e não tem nenhum tipo de revogação e de alteração nesse momento, no momento que a gente está gravando esse quadro, tá ok? Então, o que o contribuinte pode fazer nesse momento? Existe possibilidade de negociar sua dívida? Sim, existe. Porém, há uma restrição, há uma definição onde restringe a quantidade ou grupos de contribuintes que podem negociar suas dívidas. Então, como que vai funcionar, pessoal, se não houver uma renovação desse edital? Contribuintes que poderão negociar suas dívidas. Contribuintes que estão em RJ. Então, independente do valor do débito, ele pode pleitear uma negociação da sua dívida via transação individual simplificada ou via transação individual normal, se é assim que se pode dizer, tá? Ou contribuintes com débitos a partir de 1 milhão. Contribuintes com débitos a partir de 1 milhão, ele pode negociar sua dívida, ok? Via transação individual simplificada. E contribuintes com débitos acima de 10 milhões, independente se estão ou não em recuperação judicial, também podem negociar sua dívida via transação individual, ok? E os demais contribuintes, os que têm dívidas até R$ 999 mil, eles podem negociar de alguma forma suas dívidas somente se estiverem em recuperação judicial. Se não estiverem em recuperação judicial, não é possível a negociação. Infelizmente, esses contribuintes vão ter que aguardar uma renovação desse edital ou até mesmo um novo modelo de negociação que a PGFN possa vir a publicar para contribuintes com débitos até R$ 1 milhão. Os demais contribuintes não vão ter essa impossibilidade de negociação porque existe a via através da transação individual simplificada para contribuintes com débitos a partir de R$ 1 milhão, a transação individual normal, que é a partir de R$ 10 milhões, o débito total do contribuinte, ou qualquer valor
para aquele contribuinte que tiver em recuperação judicial, ok? Os demais contribuintes devem aguardar a movimentação da PGFN no sentido de renovar o edital ou criar algum novo modelo de negociação para eles, tá bom? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado algum contribuinte que está com dívidas, principalmente aqueles que até dívidas de até R$1 milhão e não estão em recuperação judicial. Acelerem a tratativa com seus advogados, com seus contadores, para definir a melhor transação a se aderir dentro ainda desse edital 2 de 2024, que vai até 30 de agosto de 2024, para não perder a oportunidade de negociar sua dívida com até 70% de desconto, parcelado em até 145 vezes, tá ok? E sem a necessidade, inclusive, de garantias, entrada facilitada e etc. Tá bom? Os demais contribuintes com os débitos a partir de R$1 milhão vão continuar com a possibilidade via transação individual simplificada e transação individual normal. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado. Não deixe de responder nos comentários para deixar uma dúvida que a gente possa responder para você, ou uma pergunta de um outro tema que você queira conhecer um pouco mais da área tributária, que vai ser um prazer para nós responder as suas dúvidas, ok? Muito obrigado, fica aqui o meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo quadro do Evox Responde.